Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à disciplina aqui de bioreatores, essa é a última aula dessa versão compacta da disciplina, dessa versão de férias, né, do projeto de modelagem de bioreatores. E para essa aula, né, pegando o gancho das aulas anteriores, em que a gente estava modelando a fluidodinâmica do bioreator, eu quero mostrar para vocês aqui que já existem abordagens unificando tudo, unificando a fluidodinâmica do bioreator com questões físicas diversas aí, né, multifísicas, troca de calor, né, a questão térmica do bioreator, pH, concentração, né, de substâncias, então dá para modelar todas essas questões físico-químicas, né, utilizando esse tipo de software de fluidodinâmica com que a gente estava trabalhando. Mas a ANSYS, nessa página aqui, mostra que eles já estão preocupados, né, em unir essas simulações multifísicas, incluindo a parte fluidodinâmica para bioreatores, que é muito importante, com a modelagem dos sistemas biológicos também, sejam eles celulares ou enzimáticos. Os bioreatores têm esse papel de conduzir as reações bioquímicas, né? Então, a simulação completa envolve o equipamento e as reações bioquímicas, né? O que a gente estava fazendo em aula até então era, né, modelar o equipamento na questão da construção física dele, material, a resistência mecânica desse bioreator e questões de fluidodinâmica e troca térmica, né? Então, o bioreator é esse equipamento aí que mantém as condições o mais próximo do ideal para conduzir essas reações bioquímicas, né? Então, a temperatura mais próxima do ideal, o pH mais próximo do ideal, a oxigenação, as várias variáveis que a gente viu aí que são importantes de serem controladas no bioreator, esse equipamento, né, tem que prover essas condições para o sistema biológico. Então, aqui nessa página da ANSYS, eles falam justamente dessa preocupação, né, de simular esse equipamento, que é o bioreator, incluindo, né, a parte biológica. Então, aqui eles falam que existe aqui um software da ANSYS, né, chamado ANSYS Stream Builder, né, construtor de gene, e que pode ser utilizado para juntar a parte CFD com um modelo metabólico celular. E esse modelo metabólico celular, ele é baseado em equações diferenciais ordinárias. Aqui, um modelo metabólico, representando as taxas de crescimento celular, formação de produto, o pH do tanque, consumo de oxigênio e de açúcar, foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação modélica. Dessa vez, eu não vou entrar nessa disciplina na linguagem modélica. Em outras, na versão mais estendida da disciplina, eu cheguei a incluir o modélica para resolução de equações diferenciais ordinárias. Ó, o modelo é composto aqui de 5 equações diferenciais ordinárias. Porque esse tipo de modelagem é muito eficiente para descrever esses sistemas biológicos, sejam eles enzimáticos ou celulares. É o que vocês viram, né, um pouco em processos fermentativos e vão ver em modelagem, né, na disciplina final agora de modelagem aplicada a bioprocessos. Então, são sistemas de equações diferenciais ordinárias. E para modelar esse bioreator de uma maneira mais global, é um conjunto dessa modelagem que a gente vem fazendo aí, né, de fluidodinâmica, de elementos finitos, né, que é um tipo de modelagem eficiente para esses fenômenos físicos, né, que são representados por equações diferenciais parciais. Então, esse tipo de tecnologia de modelagem 3D e aplicação de simulações é um tipo de tecnologia que nos auxilia a automatizar essa matemática das equações diferenciais parciais, que descreve bem os fenômenos físicos.
E, e essas equações diferenciais ordinárias, que são interessantes aí para modelar o processo bioquímico, a própria ANSYS aqui, né, está oferecendo uma solução que une as duas coisas, o sistema de equações diferenciais parciais com essas equações diferenciais ordinárias para modelar o reator, é a abordagem que eu venho ensinando nessa disciplina já desde o começo, né? Então, assim, para completar então a disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre equações diferenciais ordinárias, já que elas são importantes para modelar a parte metabólica aqui do sistema, né? Então, eu vou mostrar para vocês um software que se chama Silicon. E ele, na verdade, é uma interface para a gente trabalhar com dinâmica de sistemas. Dinâmica de sistemas é uma interface interessante para a gente modelar sistemas que envolvem equações diferenciais ordinárias de uma maneira mais prática, resolver essas equações e observar a solução dessas equações em termos de gráficos, né, e resultados numéricos de uma maneira muito mais prática, né? Então, essa aula de hoje é sobre a utilização de dinâmica de sistemas para modelar bioprocessos, especificamente nesse contexto de bioreatores. Claro que vão ser exemplos introdutórios e bem simples, mas é o que é possível em uma aula só, mas que eu acho muito importante para uma ferramenta e para unir e dar mais sentido para tudo que a gente vem construindo ao longo dessa disciplina. Então, o ambiente aqui do Cílico, né, o endereço do Cílico mudou, antes era bem simples, era cílico.app, mas agora é esse Path Forward, né, mas se vocês digitarem aqui no navegador de vocês cílico.app, vocês vão chegar na página do Path Forward, que vocês podem fazer o login e mexer gratuitamente nesse Cílico, que é essa plataforma para mexer com dinâmica de sistemas, que foi criada ali em meados dos anos 40, 50, por Jay Forrester, para auxiliar o setor administrativo da indústria com essa matemática de equações diferenciais ordinárias, mas de uma maneira mais fácil de manipular e apresentar para outros setores da empresa, né, e conversar, né, para que a engenharia pudesse conversar, né, com as ferramentas mais matemáticas aí com o setor administrativo. E a ideia dele, justamente como cara da engenharia, era de que a engenharia poderia resolver problemas na parte administrativa das indústrias. Então, assim, vamos utilizar essa filosofia de modelagem e esse ambiente de modelagem para modelar processos bioquímicos aqui. Então, eu vou começar do jeito mais simples possível. No mundo da dinâmica de sistemas, a gente tem poucos elementos para modelar, então a gente vai abstrair de uma maneira que fique bem fácil de entender, mesmo que isso acabe simplificando um pouco o objeto que a gente está modelando, né? Então, no mundo da dinâmica de sistemas, são muito importantes os estoques, os fluxos e as variáveis. Vamos começar com um exemplo. Eu acho que é o jeito mais fácil de entender do que ficar explicando conceitos de forma matemática e abstrata. Então, eu vou criar um estoque. Esse primeiro estoque aqui, vamos considerar que ele já vamos, assim, trazer para o nosso universo bioquímico aqui, né? E vamos dizer que isso aqui são células. Eu vou até escrever aqui, ó, células. E muitas vezes no bioreator a gente tem o objetivo de produzir células. Um estoque de células no mundo da dinâmica de sistemas é uma variável que permite que a gente acumule células aqui, né? Então tem 0 células dentro aqui desse estoque de células. A gente também tem fluxos no mundo da dinâmica de sistemas. Eu vou criar um fluxo e eu vou ligar esse fluxo nesse estoque. Então é um fluxo ligado no estoque de células. E eu vou chamar esse fluxo aqui de crescimento.
processo pelo qual as células vão se multiplicar dentro do bioreator. E aqui, apesar da simplicidade, a gente já tem um sistema que a gente precisa de equação diferencial para representar, porque a gente tem uma taxa, né, que é esse fluxo, que é esse crescimento, e a gente tem um estoque, que é como se fosse uma integral dessa taxa de variação. Então, vou tornar mais concreto aqui o exemplo. Se a gente tem 0 células no começo e a gente tem uma taxa de crescimento 0, isso aqui fica 0 para sempre, né? Mas, se a gente tem 0 células no início e a gente tem uma taxa de crescimento aqui diferente de 0, eu vou dar um exemplo aqui, né? Colocar crescimento com uma taxa igual a 1. Ao longo do tempo de simulação, a gente tem que essas células aqui, a cada unidade de tempo de simulação, estão crescendo uma unidade. Então, aqui, como a gente tem uma simulação com 60 unidades, ao final aqui do tempo, a gente tem 60 células. Começa com 0 e termina com 60. Não é à toa aqui, né, que a gente está tendo uma variação aqui que é um número constante, e quando a gente está integrando isso aqui ao longo do tempo, está dando essa constante vezes o tempo, né? Então, isso aqui tem tudo a ver com cálculo. Na verdade, esse d células dt igual a 1, que é a taxa de variação de células ao longo do tempo, que está resultando nesse gráfico aqui, que faz essa reta, né? Essa linha reta aqui é a integração dessa expressão de variação, né, que a gente usou uma constante. Só que isso não acontece na realidade, ou pelo menos, né, não a todo momento, com todas as células. Pode ser que em um dado instante algumas células se comportem de maneira, o crescimento delas de maneira aproximadamente linear, mas no geral, o que motiva o crescimento das células aqui, uma das coisas que motiva o crescimento das células, né, que é a causa do crescimento das células, são as próprias células, né? Então, as células são um desses fenômenos da natureza em que elas são a causa e o efeito do fenômeno, né? Células geram mais células, e as células que são geradas geram mais células. Então, aqui na dinâmica de sistemas, a gente tem o que a gente chama de arcos de causalidade. E eu vou incluir um arco de causalidade aqui ligando essas células aqui ao crescimento. Na verdade, o crescimento depende das células. Quanto mais células, mais crescimento. O jeito mais simples que eu posso dizer isso aqui na dinâmica de sistemas é, ao invés de colocar uma constante aqui, eu colocar as próprias células como sendo aqui essa taxa de variação, né? Só que, o que acontece? Se eu tenho 0 células no início, elas vão continuar 0 para sempre, porque precisa de células para crescer mais células. Então, eu tenho que ter um número inicial de células. Aqui eu consigo colocar o valor inicial do estoque. Então, eu vou colocar uma célula. Se eu colocar uma célula no instante inicial dessa simulação e fizer 60 segundos, aqui 60 ciclos de simulação, e a cada ciclo eu tiver utilizando as próprias células como taxa de crescimento, a cada unidade de simulação, a taxa de crescimento vai aumentar, né? E é por isso que gera um padrão aqui que é exponencial. E ele termina aqui, né, com alguma coisa com 10 a 18, né? 10 a 18ª, 18 zeros, né? Em 60 unidades de simulação. Para a gente diminuir um pouquinho esse ritmo aqui, né, exponencial de crescimento celular, eu vou colocar um coeficiente, vou colocar um número multiplicando aqui, né, um número pequeno. Vou colocar a taxa de crescimento, eu vou colocar aqui 0,01 multiplicado por essas células aqui. E agora a gente já tem um crescimento muito mais moderado, né? Então é exponencial, mas bem mais moderado, ele termina, né, com 1,817 células, né? Eu posso aumentar um pouquinho essa constante aqui, e eu aumento a velocidade de crescimento dessas células, né? Então percebam que é exponencial esse crescimento, independente do coeficiente que eu coloque aqui, sempre vai ser exponencial esse processo agora. Por quê? O crescimento celular depende do número de células.
e o número de células vai aumentando conforme ocorre o crescimento celular. A gente chama isso, na linguagem aqui de dinâmica de sistemas, de um loop de realimentação positivo, né? Uma coisa aumenta a outra, e outra coisa aumenta uma, e as duas vão se aumentando juntas, assim, de maneira que elas formam exponenciais, né? Formam exponenciais, o que vai acelerando esse crescimento de células aqui, né? Então, isso é uma das coisas que acontece de verdade, né? Na realidade, quanto mais células, maior a taxa de crescimento. Então, a gente tem uma fase exponencial, uma taxa exponencial de crescimento de células, né? Mas isso não dura para sempre, porque tem outras coisas que limitam esse crescimento exponencial. Uma das coisas que pode limitar o crescimento exponencial das células é o esgotamento de substrato. A hora que acaba o alimento das células, elas vão parar de crescer, né? Então, eu vou colocar mais um estoque aqui na nossa simulação. E esse estoque vai ser de substrato. E esse substrato ele vai ser consumido ao longo da simulação. Por isso eu vou criar aqui um fluxo, mas é um fluxo de saída, né? É um fluxo de saída, está sendo consumido substrato. E o substrato vai ter um valor inicial. Vamos colocar aqui que ele tem um valor inicial de 100. Né? Eu não estou colocando unidades aqui, mas a gente pode colocar unidades para todas essas coisas aqui, né? Eu estou considerando que é mais fácil de mostrar assim da primeira vez sem colocar as unidades. Então, vou colocar 100 unidades de substrato aqui, né? Sendo colocadas inicialmente no bioreator e uma célula, né? Ou uma unidade de células aqui, né? Se a gente quiser, a gente pode colocar unidade, grama por litro, todas essas coisas aqui. Mas qual que é a ideia? O substrato aqui, ele vai ser consumido pelas células. Então, essas células aqui, elas influenciam nessa taxa que eu vou chamar aqui de consumo de substrato. E o consumo de substrato, ele vai ser mais intenso quanto mais células tiver, né? Quanto mais células tiver, mais consumo de substrato. Então, posso colocar aqui dentro dessa fórmula as próprias células. Só que percebam aqui que isso aqui vai para o infinito negativo, né? Não tem chão aqui, né? Então esse substrato não depende só das células, o consumo dele depende dele próprio. Quando ele esgota, para o consumo, né? Então tem que fazer alguma coisa que seja como se fosse um produto aqui, né? De células e substrato para ser essa taxa de consumo, mas vou multiplicar isso por uma constante bem pequenininha, que senão consome tudo no passo inicial da simulação. Então, 0,01 vezes esse produto. Ah, beleza. Então, tem consumo de substrato. Isso aqui vai até o zero aqui, né? Isso aqui para. Então, eu já coloquei que as células consomem o substrato. Mas tem uma outra coisa. O crescimento depende do substrato. Se a gente esgota o substrato, isso aqui influencia no crescimento, vai parando o crescimento das células, né? Isso aqui é tudo ligado, né? Eu posso ligar o substrato como uma causa aqui do crescimento também. E eu posso incluir na fórmula aqui do crescimento o papel também do substrato. Vou colocar multiplicando aqui simplesmente, né, pelo substrato. Vou diminuir essa constante aqui para ser um ritmo mais desacelerado. Vou desacelerar mais um pouquinho ainda, né? Vou colocar assim. Então, vejam aqui que interessante. Ao longo do tempo da simulação, tem o esgotamento do substrato, e esse esgotamento do substrato estabiliza aqui o crescimento de células, né? Elas chegam a uma fase estacionária. Então, vejam como se parece, né, essa figura sigmoidal no crescimento de células, já se parece um pouco com uma curva de crescimento que a gente observa em bioreatores. Tem uma fase lag no início, uma fase exponencial do crescimento, depois uma fase estacionária. Depois, normalmente acontece uma fase de morte celular também, né? A gente tem que essas células aqui, elas não só crescem, elas morrem também. E eu posso colocar isso no modelo, né? Posso colocar um fluxo aqui. Isso aqui pode ser conectado no estoque de células
para ser a morte celular. Vou colocar aqui morte celular. E, e aqui essas células, essa morte pode depender, né, da população total. Pode ser uma parte da população de células que morre a cada unidade de tempo de simulação. Então, a gente pode criar uma fórmula, né, 0. Um valor de início, né, 0,02, que multiplica o valor total de células. A morte depende do número de células que estão vivas, né, obviamente. E agora eu já consegui criar na simulação uma fase exponencial, uma fase de máximo aqui, e depois já começa uma fase de morte celular, né? Dá para diminuir essa taxa aqui um pouquinho de morte, né? 0,0, né? Se torna um pouquinho menos intenso essa morte celular, mas a gente consegue simular o comportamento das células no bioreator com poucos elementos aqui. A gente vê que é significativo a multiplicação celular, a morte das células, o substrato, né, o consumo dele, e com isso a gente tem um loop de realimentação positiva, que é o fato das células aqui, quanto mais células, mais crescimento, e quanto mais crescimento, mais células, né? Mas a gente tem aqui um loop negativo, que é o do esgotamento do substrato, né? Quanto mais células, menos substrato, né? Quanto mais substrato, mais crescimento. Quanto mais crescimento, mais células. Mas quanto mais células, mais consumo. Quanto mais consumo, menos substrato. Então isso aqui equilibra, né? Esse substrato sendo consumido equilibra aquele crescimento exponencial das células, né? Então, um loop negativo, né, um loop de realimentação negativa, estabiliza um outro loop de realimentação positiva. Isso é frequente na dinâmica de sistemas, isso é observado não só em células crescendo, mas é observado em diversos outros fenômenos da natureza. Beleza, então aqui eu estou representando o que acontece dentro de um bioreator, utilizando a dinâmica de sistemas, né? Agora, para dar um exemplo mínimo aqui de como pode ser útil uma modelagem desse tipo aqui, né? Para começar, o que está por trás aqui dessa modelagem são equações diferenciais ordinárias, né? A gente pode escrever esse sistema aqui com equações diferenciais ordinárias. Normalmente, a equação de crescimento celular é um pouquinho mais complexa do que isso. Da forma como eu coloquei aqui, quanto mais substrato a gente colocar, mais rápido crescem as células. Mas a gente sabe que tem um limite. As células têm uma saturação. Chega um ponto em que elas saturam. Então, o que a gente costuma utilizar aqui é a equação de Monod, né? A equação de Monod, ela é um pouquinho diferente. Ela vai ser a taxa específica de crescimento celular, ela vai ser no máximo, né? Vamos colocar 0,02 aqui, esse no máximo, que multiplica o substrato dividido por Ks, né? Vou colocar aqui 50, esse Ks, mais a concentração de substrato. Tudo isso multiplicado daí, né, para resultar no crescimento de fato, pela concentração de células. Concentração de células que multiplica por essa outra expressão. Isso aí. Então, essa é a equação de Monod, né? Ela representa justamente essa possibilidade de saturação das células pelo substrato. Então, estou colocando aqui a equação de Monod, né, no crescimento celular. Isso aqui, de novo, né, está resultando, né, no crescimento das células e no consumo de substrato. O pequenininho, né, a velocidade de crescimento, vou aumentar essa velocidade de crescimento um tanto. E aí voltou a ter o comportamento ali, né, de crescimento de células. Elas estão crescendo até o esgotamento do substrato, né. Para tornar esse modelo minimamente completo aqui, vou colocar um sistema de controle de temperatura, né.
temperatura também influencia no crescimento celular. Então, vou colocar a temperatura aqui como se fosse um estoque. Eu vou chamar aqui, né, de temperatura. Chamar de T, fica mais fácil depois nas fórmulas. Eu vou colocar um valor inicial de temperatura aqui de 10 graus Celsius, né? Beleza. Vamos dizer que essa temperatura influencia o crescimento celular. Como é que essa temperatura influencia o crescimento celular? A gente tem que acrescentar a temperatura nessa fórmula de crescimento. Ela tem que estar, né, incluída aqui. Mas como que funciona, né, a influência da temperatura sobre o crescimento celular? Vou mostrar aqui uma planilha que tem várias expressões matemáticas para a gente modelar isso, mas a expressão mais simples que a gente pode aproximar seria uma parábola. Por quê? A gente tem uma temperatura que seria ótima para o crescimento celular, temperatura mais quente do que isso, a gente tem um decréscimo na velocidade de crescimento celular, e uma temperatura menor que isso, a gente tem também um decréscimo nessa velocidade. Então, vamos fazer o seguinte, uma coluna aqui que a gente tem a temperatura, e uma coluna que a gente tem a velocidade de crescimento. Mas, vamos colocar da seguinte maneira, para uma temperatura de 10 graus, vamos colocar velocidade de crescimento zero. Para 20 graus, colocar uma velocidade de crescimento 1. E para 30 graus, colocar de novo velocidade de crescimento zero. Claro, vocês poderiam pegar dados um pouco mais aproximados do ideal da temperatura de crescimento de um determinado tipo de célula. E que eu vou colocar isso aqui no gráfico, né? Então, vou inserir um gráfico um gráfico, série de dados é isso aqui. Então, de tendência polinomial e observar a equação. Então, aqui eu tenho uma equação que representa justamente essa velocidade de crescimento em relação à temperatura, né? Então, para 20 graus aqui, eu vou ter a temperatura, eu vou ter para 20 graus a velocidade máxima de crescimento. Aí, em torno, a gente tem uma velocidade menor. Eu vou pegar essa equação aqui, ela, né? E vou utilizar ela no modelo. Então, vou voltar aqui no modelo e vou colocar essa equação dentro aqui dessa expressão de crescimento. Eu vou multiplicar a expressão toda por essa equação. E ao invés de chamar de x, eu vou chamar de t, né, de temperatura aqui. Então, isso aqui vai ser menos 3, aqui, em vez de ser, e é ponto em vez de vírgula, né, então 0,4, que multiplica esse t, né, multiplica o t. E aqui é o menos, né, menos 0,4.
primeira vezes, e aqui você tem ao quadrado. Quadrado, né? Vamos ser parênteses. Acho que está tudo correto aqui. Então, o que está acontecendo? Isso está zerando o crescimento, né? A 10 graus aqui, a gente tem velocidade de crescimento igual a zero. A gente ainda tinha células no início aqui, né? Tinha alguma célula no início. Então, elas conseguem consumir o substrato um pouquinho, né? Mas aí elas morrem, essas células, e elas vão a zero. E aí, quando elas morrem totalmente, elas param de consumir o substrato e o substrato sobra aqui, né? Vamos ver se a gente muda, né, essa simulação de 10 graus para 20 graus, a gente tem o processo acontecendo na velocidade máxima, né, porque a temperatura está ideal. Se a gente colocar aqui 25, o processo ainda acontece, mas ele acontece um pouco mais lento, né, porque né, a temperatura não é a temperatura ideal. Aqui tem até um recurso para a gente poder visualizar os gráficos ao mesmo tempo, para ver o impacto aqui da temperatura sobre esse processo, né? A gente pode colocar um cenário alternativo, tem esse caso base, né, que ele está em azul, e a gente consegue colocar um cenário adicional, aqui tá em roxo, aqui, né, vou mudar a cor para essa cor vermelha, aqui fica azul e vermelho, né, e eu vou colocar um novo cenário. Então, no caso base aqui, a temperatura, vamos colocar ideal, para 20. Essa é a temperatura ideal de crescimento, né? E vamos observar o novo cenário com a temperatura 25. Olha lá. Então dá para ver a diferença, né? Aqui o azul, com a temperatura ideal, crescimento mais rápido, consumo de substrato mais rápido, né? Com a temperatura fora do ideal, o consumo de substrato demora um pouquinho mais. Aqui as células, né? Se a gente observa, com a temperatura ideal, elas chegam no máximo de produção um pouco mais alto, né? Do que com a temperatura vermelha ali, né? Então, vejam que interessante é, né, essa dinâmica de sistemas para a gente modelar os sistemas aqui do bioreator. Então, aqui a gente já tem nada, né, um sistema biológico, que são células crescendo e consumindo substrato, elas estão sendo influenciadas pela temperatura. Mas aqui na dinâmica de sistemas, a gente também consegue simular os sistemas de controle. Vamos dizer aqui que essa temperatura, ela está 10 graus Celsius, né, e né, tá zerado o nosso processo aqui por conta dessa temperatura muito baixa, né? Eu vou colocar um controlador de temperatura. Vai ser um fluxo, né? Aqui de temperatura. Isso aqui vai ser o controlador. Isso aqui seria até como se fosse o atuador aqui, né? Vou chamar de atuador. É o que vai aquecer e resfriar de fato o bioreator, né? Então, esse atuador, de que ele depende, né? Vamos fazer um atuador do tipo proporcional, que é o sistema de controle aqui mais simples para eu modelar aqui, né? Então, o atuador, ele vai precisar de um controlador. Eu vou até criar essa variável aqui chamada controlador, em que, vou tirar esse gráfico aqui de baixo, não precisa ele, eu vou chamar de controlador. Esse controlador, ele vai receber um sinal do próprio bioreator, a temperatura dele, né, vai ser mandada, né, para o controlador. No bioreator a gente tem aquela torre de controle, né, então o termômetro, né, aquele sensor de temperatura que está dentro do bioreator, manda o sinal lá para aquela torre, e nessa torre a gente programa ela, né, com a temperatura que a gente gostaria que tivesse lá nesse bioreator. A gente chama esse gostaria que tivesse de ponto de controle, ou set point. Então, vou criar uma variável chamada SP.
de set point, SP, né, set point. E eu quero a temperatura ideal para esse processo aqui, eu vou querer 20, é o ideal para esse processo. Então, o controlador recebe do usuário essa programação, o set point, né, a temperatura desejada. E ele vai comparar a temperatura que está lá dentro do bioreator mesmo com essa temperatura desejada. Ele vai fazer uma subtração entre as duas. Ele vai fazer essa temperatura do set point menos a temperatura dentro do bioreator. Percebam que isso aqui fica um valor, né? Vai ficar 20 menos 10 dá 10. Se essa subtração aqui, se a temperatura do bioreator for igual ao set point, essa subtração dá zero. Então percebam o seguinte, quando a temperatura do bioreator está mais baixa do que deveria, esse número aqui dá um número positivo. Quando a temperatura do bioreator é mais alta do que a temperatura do set point, essa subtração dá um número negativo. Interessante. Por quê? A gente precisa de um número positivo, né, para que o atuador aqueça o bioreator, e a gente precisa de um número negativo para que o atuador resfrie o bioreator. Então a gente vai puxar esse resultado dessa subtração para esse atuador. E basta que a gente tenha direto esse número aqui, né, dentro do atuador, para a gente ter um sistema de controle do tipo proporcional. Então, vamos colocar aqui dentro do atuador esse número, né, que é a subtração feita ali pelo controlador. O que aconteceu aqui? A temperatura já foi para 20 aqui dentro, né? Então, ela começou com 10. O inicial era 10, mas ela subiu rapidamente. O nosso controlador ultra eficiente aqui levou a temperatura para 20 e cravou, né? Estabilizou isso ali em 20. Porque ele está super eficiente. A gente pode simbolizar essa eficiência como uma constante multiplicando aqui esse valor do controlador. Vamos colocar um número menor, né? 10% dessa eficiência. Continua aquecendo o bioreator, mas até o final da simulação ainda não chegou a 20. Ele chegou aqui até 19 ponto alguma coisa, 19,98. Né? Então, o controlador, que eu estou simulando aqui nesse modelo de dinâmica de sistemas, ele está controlando a temperatura desse bioreator, e a temperatura está controlando lá o processo. Vejam que o crescimento aqui está próximo do ideal, né? Ele não está totalmente ideal, porque ele foi aquecendo ao longo do tempo aqui, né? Mas é bem melhor do que sem a presença aqui desse sistema de controle de temperatura. E estendendo esse raciocínio, né, o bioreator aqui vai envolver reações que podem ser super complexas, né? Então a gente pode ter vários tipos de célula, vários tipos de produto, vários substratos. Então a gente pode modelar usando a dinâmica de sistemas, e ele vai ter vários sistemas de controle. Pode ter vários sistemas de controle e a gente pode modelar isso usando a dinâmica de sistemas também. Dizer que a gente consegue modelar com dinâmica de sistemas é a mesma coisa que dizer que a gente consegue modelar com equações diferenciais ordinárias. Eu não vou fazer exato aqui a tradução desse sistema aqui em um sistema de equações diferenciais ordinárias, mas não é uma coisa complicada de se fazer. Todas as coisas que estão variando aqui dentro desse sistema são as variáveis de processo que a gente tem nas equações diferenciais ordinárias. O substrato, as células, a temperatura, que são todas variáveis no nosso processo. E todas as taxas de variação aqui vão ser diferenciais, né? Então, aqui, por exemplo, a variação no crescimento, a variação na concentração de células dentro do bioreator ao longo do tempo, falar isso de maneira na linguagem do cálculo, né? Dx dt, x sendo a variável que representa as células, dx dt é a variação na concentração dessas células ao longo do tempo. E essa variação vai ser em função aqui desse crescimento e dessa morte. Então, a gente consegue escrever essa equação dx dt usando essas duas expressões. A expressão do crescimento vai estar de forma positiva dentro da equação do crescimento de células, né? Então, dx dt igual
toda essa expressão que a gente escreveu aqui, e essa expressão de morte, ela entra com um valor negativo aqui, subtraindo. Então, dxdt vai envolver esses dois termos, o termo do crescimento e o termo de morte, sendo que o termo do crescimento é todo positivo e o termo de morte é um termo negativo. Mas é uma equação diferencial, né? dxdt, e tudo que está aqui menos tudo que está aqui é o que representa aqui a, a, a variação na concentração de células ao longo do tempo. Uma coisa que com certeza ajuda, né, é visualizar. Aqui isso está tudo sendo observado de forma gráfica e a gente não tem que resolver as equações diferenciais de forma manual. Então, pessoal, eu construí aqui esse exemplo mínimo, né, esse modelo envolvendo pelo menos um processo bioquímico, crescimento de células e o consumo de substrato, né, e envolvendo aqui uma variável ambiental, né, que seria controlada, né, no bioreator, que é a temperatura. Se a gente estiver falando de um processo em que a temperatura é muito bem controlada e não existem gradientes, não existe variação de temperatura dentro do bioreator, esse modelo aqui dá conta de simular o processo. Mas imagine um bioreator que tem variações de temperatura ao longo da sua extensão, né? Quando a gente faz aquela divisão do bioreator, aquela malha de elementos pequenininhos, imagine que cada um daqueles elementos pode ter uma temperatura um pouco diferente. Então, a forma mais sofisticada de resolver o problema global seria para cada elemento daquela malha, aplicar esse sistema de equações aqui, que mostra o efeito que a temperatura faz sobre o processo que está acontecendo dentro do bioreator. Então, imaginem, né, essas mesmas equações que eu montei aqui com vocês, do crescimento de células, do consumo de substrato, se vocês pudessem colocar elas lá na simulação do SimScale, né, e colocar dentro de cada um daqueles elementos de dentro do bioreator, para que ele resolvesse qual é o crescimento de células dentro de cada um daqueles elementos, de acordo com a temperatura que está lá naquele elemento finito, né? Naquele elementozinho da malha. Então, o desafio aqui é acoplar as duas coisas. Mas, como eu mostrei no início dessa aula, tem formas já, né, de se fazer isso, por exemplo, com o software da ANSYS, ali, tem como fazer utilizando, né, o ANSYS e a linguagem modélica, que é basicamente uma linguagem de equações diferenciais, dá para modelar tudo junto, né, e ter como resultado aqueles perfis, né, que a gente estava vendo na fluidodinâmica, mas com as cores representando, por exemplo, a velocidade de crescimento celular ou a concentração de produto dentro do bioreator ao longo do tempo e aonde a imaginação de vocês levar, né? Então é isso. Fico à disposição para ajudar vocês a utilizar as ferramentas que foram apresentadas durante a disciplina